Em suas Bíblias, lá no Salmo de número 113, momento em que ouviremos a palavra do Senhor. Salmo de número 113. Eu farei a leitura deste salmo, peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Salmo de número 113. E assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o nome do Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família, e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos e damos graças a Ti, ó Pai, porque nós temos a Tua palavra que nos guia, nos conduz. E assim, ó Pai, fala aos nossos corações, para que possamos compreendê-la, Pai, e praticá-la para o louvor da Tua glória. É que nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para esse salmo, algo que nos chama a atenção aqui é que ele começa com aleluia, e a última palavra dele também é aleluia. Aleluia, no original, é louvai ao Senhor. É uma ordem que nós temos. Então o salmista começa ordenando, louvai ao Senhor. E ele termina o salmo ordenando, louvai ao Senhor. Então, já que louvor rege todo este salmo, nós precisamos entender o que é louvar ao Senhor. E quando nós temos dúvidas de algumas palavras, nós procuramos bons dicionários. E um bom dicionário, ele diz que louvar ao Senhor, ele diz o seguinte, é estar satisfeito em elogiar alguma qualidade superior ou grandes feitos do objeto de ação. Então, quando ele fala que louvar o Senhor, a ideia que ele está dando aqui é nós estarmos satisfeitos com Deus, de estarmos, louvar os grandes feitos do Senhor, aquilo que Ele fez em nossa vida. Então, ter essa definição do que é louvar, ter essa definição do que é louvor. Uma conclusão que nós chegamos é que muitas vezes nós temos louvado a criatura ao invés do Criador. Nós temos engrandecido aquilo que homens fazem, personalidades fazem, aquilo que as pessoas eles mostram na mídia, na televisão, até mesmo próximos de nós, e temos louvado os seus feitos, engrandecido aquilo que eles têm feito. E um exemplo disso de quando nós louvamos a criatura ao invés do Criador. Hoje nós vivemos numa era digital onde tem tantas pessoas que são influencers, pessoas que se denominam influencers e têm influência realmente sobre a vida de muitas pessoas. E algumas das suas atitudes, por serem pessoas conhecidas, pessoas famosas, eles fazem algumas coisas que as pessoas se surpreendem e louvam as suas atitudes, louvam aquilo que eles fazem. E aqui eu me lembro de algo prático que certa vez eu vi um vídeo, estava vendo alguns vídeos aleatórios no YouTube, e eu vi um vídeo de um youtuber, ele chegava numa estação de trem e ele comprava todas as flores de uma mulher que estava ali o dia inteiro trabalhando e vendendo aquelas flores. Eu achei interessante aquela atitude. Só que por trás dessa atitude tinha toda uma câmera filmando, tinham pessoas ali trabalhando, pessoas agora atrás, como eu estava assistindo ali, mas outras pessoas louvando as atitudes daquele homem, por meras atitudes sendo louvado aquele homem, engrandecendo aquela atitude. E é interessante que outro dia eu quis mostrar para alguém esse vídeo, eu coloquei homem que compra todas as flores e eu vi a quantidade de vídeos que tem de pessoas imitando aquela mesma ação, e tudo da mesma maneira. Pessoas posicionadas para gravar, microfones posicionados para captar bem o áudio. Tudo isso, homens recebendo louvores. Então, quando nós vemos alguns comentários desses vídeos, pessoas que seguem esses canais, nós podemos observar que eles ficam maravilhados com essa atitude. Como pode uma pessoa tão famosa que tem milhões de seguidores, milhões de inscritos no seu canal, que ganha tanto dinheiro, ter atitudes assim? Talvez comprar algo de alguém no semáforo, ou já vi alguns experimentos sociais de homens que passaram uma noite com um morador de rua, e as pessoas ficam espantadas, ficam maravilhadas e louvam essas atitudes. Mas, irmãos,
Tantas vezes nós fazemos isso com meros mortais. E quando nós olhamos para esse salmo, o salmo de número 113, nós observamos que esse salmo ele diz que o Senhor ele se inclina para saber o que passa entre os moradores da terra. O interesse que Deus tem por cada um de nós, por cada um de vocês. Totalmente diferente daqueles homens que estão desejosos de ganhar likes, ganhar seguidores, pessoas para poderem louvar as suas atitudes e ter retorno financeiro. O Salmo nos diz que o Senhor ele se inclina para ouvir aquilo que se passa entre os moradores da terra. Ele ensina que o nosso Deus, mesmo sendo um Deus sublime, como nós cantamos aqui, um Deus que está acima de todas as coisas, ele se inclina para poder saber o que se passa com o seu povo. Ele se preocupa comigo, ele se preocupa com você. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele nos observa. Por isso, a primeira coisa que nós aprendemos aqui neste salmo é que nós devemos louvar o Deus que é excelso. O Deus que está acima de todas as coisas. O versículo 1 até o versículo 4, o salmista ele está louvando, ele começa, como eu falei aqui, com louve ao Senhor, e ele louva o Deus que é excelso. Interessante que nós vemos aqui no versículo 1 que ele fala assim, louvai, servos do Senhor. Numa cultura que nós vivemos, onde servos, ninguém quer ser servo, ninguém quer servir, o que o salmista nos diz aqui é que nós somos servos de Deus. Numa cultura onde ninguém quer ser taxado como servo, nós como cristãos, a nossa maior alegria é que nós somos servos do Senhor. E por que a nossa maior alegria? Porque o servo é aquele que conhece o seu Senhor. E o servo é aquele que recebe benefícios do seu Senhor. Então o que o salmista está dizendo aqui é que nós conhecemos aquele a quem nós servimos e nós recebemos benefícios daquele a quem nós servimos. Então, apesar de servo ser um título totalmente rebaixado aos olhos humanos, aos olhos daqueles que não têm Cristo como Senhor de sua vida, para nós, servos é um título de grande, é um título muito grande para nós. É algo que nós devemos nos alegrar por termos esse título de servos. E como ele diz aqui, louvai, servos do Senhor. E sabendo desse privilégio, sabendo que nós somos servos do Senhor, que nós conhecemos o nosso Deus que se revela para nós através da sua Escritura, e que Ele nos conhece, como nós devemos louvar o nosso Deus? E o versículo 1 ele nos mostra que nós devemos louvar o nosso Deus com ardor. Olha só o que ele começa aqui, aleluia, como eu falei, é louvai ao Senhor, e depois ele fala novamente, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Veja a insistência do salmista, louvai, louvai, louvai. Isso no primeiro versículo. Então o que o salmista está nos mostrando aqui é que nós devemos louvar o nosso Senhor com ardor. Nós devemos louvar o nosso Deus. Louvar ao Senhor, como o salmista nos aponta aqui, é uma obrigação que nós temos. E talvez uma das melhores, talvez não, a melhor das obrigações que nós temos. Como é bom louvar ao Senhor. Como é bom que nós somos chamados de servos do Senhor. E pela morte de Cristo nós somos feitos filhos de Deus. E nós somos chamados para louvar ao Senhor com ardor. Isso porque Deus, Ele se agrada do louvor do seu povo. Como é bom saber que Deus, Ele se agrada do nosso louvor. Nós louvamos ao Senhor, Ele se agrada do nosso louvor. Então, essa é uma obrigação que nós jamais devemos deixar de cumpri-la. Louvar ao Senhor. E os irmãos sabem, por experiência, que aquilo que você deixa de fazer, seja o que for, talvez um exercício físico, talvez pode imaginar qualquer coisa, você deixa de fazer, você deixa de lado. Louvor ao Senhor é algo que nós devemos fazer continuamente. É um exercício que nós devemos praticar dia a dia. Nós devemos louvar ao Senhor. É por isso que o salmista insiste aqui por 3 vezes. Louvai ao Senhor. Louve-o com ardor. E louvar ao Senhor é algo que nós devemos crescer nessa ação. E quantas vezes nós somos relapsos no nosso louvor ao Senhor? Em louvar com ardor ao Senhor. E aqui pensando em algumas coisas que nos empolga, quantas não são aquelas pessoas que colocam todo o seu ardor, todo o seu fervor com futebol? Ou talvez agora, logo em breve, nós estaremos na época de eleição, de votação. Quantas não são aquelas pessoas que colocam o seu fervor, o seu ardor com política? Ou no mundo digital que nós vivemos hoje com séries e filmes. Colocam todo o seu ardor nessas coisas. E muitas vezes nós somos relapsos em louvar o nosso Deus. Pessoas que se empolgam com séries. Tantas vezes, eu trabalho numa empresa que trabalha 1000 funcionários, e tantas vezes eu já vi pessoas que estão assistindo uma série, daqui a pouco o setor que tem 50 pessoas já tem umas 30 assistindo.
Um começou assistindo e começa a falar, não, essa série é muito boa. E começa a contar alguns... Isso que é o ardor dele, a série, os filmes. E se nós estamos envolvidos de verdade com louvor ao Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor notarão isso em nós. Não porque nós assistimos séries, não porque nós amamos futebol, não que isso seja errado, mas aquilo que tem que destacar em nós, o nosso ardor é o louvor ao Senhor. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, ele é um servo do Senhor, ele ama o Senhor, ele serve ao Senhor. E é isso que o salmista diz aqui, louvai ao Senhor, louvai todos os povos, louvai o nome do Senhor. Então nós devemos louvar. Aquilo que deve destacar em nós é o nosso ardor em louvor ao Senhor. Mas outra coisa que nós aprendemos aqui também, a postura dos servos, como ele diz aqui, louvai servos do Senhor, além de louvá-lo com ardor, também é louvá-lo contínua e universalmente. De uma maneira contínua, sem parar, e todos os povos louvam o Senhor. O versículo 2 e 3 nos dá essa ideia. Diz assim, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 2, nós podemos observar o desejo do salmista para que o nome do Senhor seja bendito em consequência do louvor dos seus servos. As pessoas olharem para nós e dizerem, eles louvam o Senhor. E o nome do Senhor ser bendito por causa do nosso louvor. Então esse é o desejo do salmista. No versículo 2 ele diz que do nascimento do sol até o ocaso, do seu nascer até o seu pôr, que todos louvem ao Senhor. Irmãos, quanto que o nome do Senhor, nós podemos dizer aqui que se refere somente ao seu nome. O que o salmista está dizendo aqui não é somente o nome do Senhor. Não é somente louvar o nome dele, mas louvar as suas obras, louvar aquilo que ele faz, aquilo que ele é. O que nós cantamos aqui hoje, o Deus grandioso ao qual nós servimos, é esse o louvor que ele está exigindo. Não louvar somente o nome Yahvé é o Deus da promessa, mas louve por quem ele é, por aquilo que ele tem feito na sua vida, pelo cuidado que ele tem contigo e pela principal de todas as coisas. Porque sendo nós ainda pecadores, ele enviou Cristo Jesus para que morresse a nossa morte. Para que nós então vivêssemos a sua vida. Então é esse o Deus que nós louvamos. E é esse o Deus que o salmista nos convoca para louvarmos o seu nome. Todos os moradores da terra, do nascer do sol até o seu morrer do sol, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o nome do Senhor é tão precioso que o salmista repete por 3 vezes aqui. No versículo 1 ele diz, louvai ao nome do Senhor. No versículo 2 ele também diz, bendito seja o nome do Senhor. E no versículo 3, o finalzinho do versículo, ele diz, louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que todos aqui vocês sabem que aqueles que escreviam a palavra, os copistas, eles tinham tanto temor pelo nome de Deus, que toda vez que eles escreviam o nome Yahvé, eles trocavam a pena a qual eles estavam escrevendo o nome de Deus. Tão grande era o temor. Alguns não pronunciavam o nome Yahvé pelo temor que tinham do nome do Senhor. Mas não um medo de ter medo do Senhor, mas um medo de afrontá-lo, de pecar contra Deus, de fazer aquilo que não é a vontade de Deus, de não louvá-lo, como diz o salmista aqui, louvai todos os povos. Então o nome de Deus, ele é bendito agora e para todo sempre. Haverá um tempo, irmãos, que o tempo não existirá mais. Haverá um momento em que, quando Deus ele voltar para buscar a sua igreja, esse tempo que nós estamos acostumados de 24 horas, 7 dias da semana, esse tempo não existirá mais. E o louvor do Senhor, ele continuará de eternidade a eternidade. É aquilo que nós faremos. Nós fomos criados para louvar o nome do Senhor. Nós somos chamados como servos de Deus para louvarmos o nome do Senhor. Então é para isso que nós somos chamados. E o versículo 3, o salmista vai dizer o lugar que nós devemos louvá-lo. Ele diz assim, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu me lembro, lá de João 4, a mulher samaritana, quando ela pergunta para o Senhor Jesus, onde nós devemos adorar o Senhor? Nós devemos adorar nesse monte que nossos pais nos ensinaram? Ou nós devemos louvar no monte que os judeus estão louvando o nome do Senhor? E o Senhor Jesus responde, haverá o tempo que todos os adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E nós somos esses adoradores, aqueles que louvam o nome do Senhor em espírito e em verdade. Então essa foi a resposta do Senhor, que nós o louvaríamos, que nós o adoraríamos em espírito e em verdade. Então assim nós devemos adorar o nome do nosso Senhor com ardor.
Mas também, além de um louvor contínuo e universal, o versículo 4 nos mostra que nós devemos louvar ao Senhor reconhecendo ser Ele o Deus de toda a criação. Olha o que diz o versículo 4. Excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Nós louvamos ao Senhor continuamente, com ardor. O Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor de toda a criação. Irmãos, a descrição aqui que fala que excelso é o Senhor, essa palavra usada aqui pelo salmista mostra que a grandeza do Senhor é incomparável com qualquer rei, com qualquer poderoso aqui deste mundo. Talvez você possa pensar naquela pessoa mais poderosa que você conhece. O Senhor está acima de todos eles, de todos os reis, de todas as nações e de todos os povos. Não há reis, não há governantes, não há poderosos, não há famosos comparado ao nosso rei. Não há ninguém comparado ao nosso Deus. Lá em Isaías, no capítulo 40, nos versículos 15 e depois do versículo 17, o profeta, olhando a grandeza de Deus, ele diz o seguinte, o versículo 15 diz assim: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. E depois o versículo 17 diz assim: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Quando nós lemos esse texto aqui, o salmista, o profeta, ele começa dizendo, comparando o Senhor com um grão de areia. Depois ele vai diminuindo. Ele vê que todas essas coisas são grandes demais para comparar o nosso Senhor. E no final ele diz assim que todas essas coisas, comparadas ao nosso Deus, são como vácuo, são como nada. Tamanho é o nosso Deus. E é esse o nosso Deus que o salmista nos convoca a louvarmos o seu nome. O Deus que é transcendente, ou seja, o Deus que está acima de todas as coisas. O Deus que não está preso pelas limitações humanas, ou seja, aquele que não está preso pelo tempo e pelo espaço. Mas, irmão, se nós parássemos o Salmo aqui no versículo 4, talvez nós ficaríamos pensando, mas como louvar um Deus tão grande? Um Deus que está tão distante? Um Deus que está acima de todos os povos? Mas a partir do versículo 5, o salmista continua dizendo que esse mesmo Deus, que é maravilhoso, que é grande, que é extremo, é um Deus compassivo. É um Deus que está conosco. Como nós lemos aqui no versículo 5, ele começa a falar quem pode se comparar a esse Deus. O Deus que é grande, excelso, maravilhoso, mas o Deus que está com cada um de nós. Então nós louvamos sim o Deus que é transcendente, o Deus que está acima de todas as nações, mas o mesmo Deus que cuida da sua criação, o mesmo Deus que cuida de cada um de nós, o Deus que se inclina para poder ver o que se passa aqui neste mundo. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui do versículo 5 e versículo 6, ele se preocupa com a sua criação, então assim nós louvamos por sua sublimidade e por sua condescendência, ou seja, porque ele está conosco com as suas criaturas, porque ele tem condescendência com nós, ele se preocupa conosco. Essa pergunta feita pelo salmista no versículo 5 e 6, eu vou ler para os irmãos, diz assim: quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? E com certeza a resposta que nós temos aqui já vem na nossa mente de pronto não há ninguém como o nosso Deus. Não há ninguém como o nosso Deus, não há ninguém semelhante ao nosso Senhor, cujo trono sim está nos céus, o Deus sublime, mas aquele que se inclina para ver o que se passa sobre o céu, no céu e sobre a terra. O Deus que é sublime, mas o Deus também que é condescendente, o Deus que está conosco. Então o salmista, ele poderia aqui escrever simplesmente que Deus, ele olha lá de cima. Deus está olhando para tudo o que acontece aqui lá de cima. Olha para baixo para ver o que acontece com as suas criaturas. Mas o que o salmista diz aqui é que o nosso Deus, ele se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra. E é claro que aqui de maneira nenhuma o salmista está diminuindo o nosso Deus. Ele não está diminuindo o nosso Deus. Antes, ele está observando a sua grandeza, em ser um Deus todo-poderoso, um Deus transcendente, mas um Deus condescendente, que está aqui conosco, que cuida de cada um de nós. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que não há ninguém sobre ele, reis poderosos,
mas um Deus que está conosco, que é condescendente conosco. Esse inclinar-se de Deus, ele se deu de uma maneira plena, quando Jesus Cristo esteve aqui entre nós. Lá em João, no capítulo 10, versículo 30, o Senhor Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então nós vimos o Senhor, o próprio Deus encarnado no meio de nós. Então esse Deus que aqui para o salmista ele contemplava que o Senhor se inclina para poder saber o que se passa com os moradores da terra. Esse mesmo Deus se fez homem, ele esteve entre nós, ele sofreu, ele morreu a nossa morte, ele ressuscitou e nos deu vida eterna. Então esse é o Deus ao qual nós servimos. Um Deus que nós olhamos que está acima de todos, mas um Deus que está aqui conosco, que esteve entre nós e que voltará para buscar a sua igreja. Nós que estamos aqui reunidos, adorando, louvando o nome do nosso Deus, ele voltará para buscar a sua igreja. Então o Deus transcendente, o Deus que está acima de todas as coisas, em Jesus Cristo é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez presente no meio de nós, que se fez presente no meio do seu povo e que se sacrificou por nós para ser o nosso sumo sacerdote de eternidade a eternidade. Esse Deus compassivo, ele deve ser louvado também, e agora dos versículos 7 a 9, por sua intervenção compassiva na vida do necessitado. É interessante que nós vemos aqui dos versículos 7 ao 9 que nós temos alguns exemplos da graça de Deus. O salmista aqui não fica somente na transcendência e na condescendência, ele mostra que Deus ele age na história do povo. Ele está agindo hoje na história do seu povo. O primeiro exemplo que ele nos dá, do versículo 7 ao 8, é o que Deus faz com o necessitado. Olha só o que diz o versículo 7 e 8. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. A nossa tradução, ela omite aqui um verbo, mas a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, o versículo 7 ela traduz da seguinte forma: e levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo. Então ele faz um contraste de tirar o necessitado do pó e levantá-lo do monte de lixo. Então é isso que Deus faz. Ele nos tira do nosso estado de escravidão e nos coloca para nos sermos filho dele mesmo, para sermos adotados na sua família. Então, apesar da sua alta posição, da sua elevada posição, o que nós observamos aqui é que o Senhor se abaixa para levantar o pobre e o necessitado e tirá-lo do monte de lixo. O que nós vemos aqui nos versículos 7 e 8, eles são tirados das palavras de Ana, de 1 Samuel capítulo 2, versículo 8. Ana, quando ela ora para ter um filho, ela fala exatamente essas palavras que nós encontramos aqui no capítulo 2, versículo 8. Então o salmista está olhando para a história e mostrando aquilo que Deus ele faz na história do seu povo, aquilo que ele faz na minha e na sua vida. Ele nos tirou do monte de lixo. E aqui, talvez alguns pregadores da prosperidade podiam falar: tá vendo, Deus tem que nos dar aquilo que esse mundo oferece. Mas aqui o que Deus está mostrando é a nossa condição espiritual. A nossa condição espiritual antes de Cristo Jesus era uma condição de lixo. O apóstolo Paulo diz, ele olha para a vida dele anterior, por mais sábio que ele fosse, ele olha para tudo como um trapo de imundícia, como algo terrível. E assim era a nossa vida antes de Cristo Jesus. Antes de ele estar aqui entre nós e nos resgatar da morte para a vida. Então é isso que o salmista está louvando o nome do Senhor. Ele olha para um exemplo da história para mostrar que ele fez a mesma coisa conosco. Assim ele nos resgatou. Nós que estávamos no monte de lixo, servindo a carne, os desejos da carne e o pecado, mas ele nos tirou de lá. O salmista então aqui ele mostra que tirou o necessitado do monte do lixo, dessa condição espiritual a qual nós nos encontrávamos. Nós éramos assim, mortos espirituais. Irmãos, a figura que nós temos aqui do versículo 7 e 8, como eu já disse aqui, é um exemplo da graça de Deus. Eu tenho certeza que todos vocês já experimentaram isso, o quanto Deus ele muda a nossa perspectiva. O quanto Deus ele muda o nosso pensar, o nosso agir, a maneira como nós encaramos o mundo. A maneira como ele muda a nossa cosmovisão, como nós enxergamos este mundo. Tudo que acontece no nosso mundo, nós agora enxergamos pela lente da palavra de Deus. Então é isso que Deus ele faz conosco quando ele nos tira do monte de lixo. Ele muda a nossa perspectiva. Ele ajuda o necessitado. E nós temos aqui agora então um segundo exemplo da graça de Deus. O versículo 9 diz assim que ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos.
Esse segundo exemplo que nós temos aqui mostra o poder de Deus para mudar a situação de uma mulher que é estéril, uma mulher que não pode ter filhos, e faz ela ter filhos. Talvez aqui no nosso contexto de tantas pessoas que querem casar e não desejam ter filhos, a gente pode dizer, mas o que isso tem a ver conosco? Mas para aqueles que conhecem a história do povo de Israel sabem que uma das piores maldições, a pessoa era amaldiçoada quando a mulher não podia ter filhos. Eles sabiam que eles estavam amaldiçoados porque não podiam ter filhos. Então a esterilidade era uma maldição do Senhor. Deus ele fechava a madre e Deus ele abria a madre. Como eu falei para os irmãos, ele está lembrando aqui da oração de Ana. Ana, ela sabia que ela estava amaldiçoada pelo Senhor, que somente o Senhor podia abrir a madre dela. E ela orou ao Senhor, ela clamou ao Senhor. O Senhor, então, aqui o que ele faz? Ele reverte a maldição daqueles que se encontram em trevas. Ele transforma a vida daqueles que se encontram em trevas, que se encontram perdidos por causa do seu pecado. Então, como nós vemos aqui, esse Deus que é digno de todo louvor, que por todo esse salmo o salmista nos mostra. O Deus que é excelso, que está acima de todas as coisas, o qual não há ninguém semelhante a ele. Como diz também o salmista, cujo trono está nas alturas, esse Deus que é incomparável. É o Deus que está presente no lar, de uma mãe estéril, de uma mãe que não pode ter filho, de uma mulher que chora dia e noite porque não pode ter filho, porque se sente amaldiçoada por não poder ter filhos. Então esse é o Deus ao qual nós servimos. Um Deus que está acima de todas as coisas, mas um Deus também que está num quarto, de uma mulher que está chorando, com seu joelho dobrado, clamando ao Senhor, bênção por um filho. Então esse é o Deus que é apresentado para nós no Salmo 113. O Deus ao qual nós devemos louvar. O Deus ao qual, de uma maneira impressionante, ele é exaltado acima de todas as coisas, mas que está junto com o pobre, com o necessitado, com aquela mulher que não tem filho. Então, o que nós vemos aqui é que a exaltação do Senhor e a sua condescendência, ou seja, estar conosco, forma o nosso louvor. Irmãos, o Salmo de número 113 até o Salmo de número 118, esses salmos eles eram usados nas festas do povo de Israel. Eles eram usados para cantar nas festas da Páscoa, do Tabernáculo, as festas do povo de Israel. Alguns salmos eram cantados ali, e este era um dos salmos, o Salmo 113 até o Salmo 118. Salmos esses conhecidos como Egyptian Hymns, salmos que eram cantados nas festas. E esse salmo, cantado nessas festas principais do povo de Israel, o Salmo 113 normalmente ele era cantado no início da refeição da Páscoa. O povo, ele cantava esse salmo, começava aleluia, louvai servos do Senhor. Então eles cantavam esse salmo no início das refeições da Páscoa. Lembrando que hoje a Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor. A Páscoa que representava o Cordeiro que viria morrer por aquele povo. A Páscoa que apresentava Cristo para aquele povo no Antigo Testamento. Então era nessa festa que eles cantavam esse salmo de número 113. Tem um livro editado pela nossa editora, pela Cultura Cristã, chamada Encontrei Jesus numa Festa em Israel. O autor desse livro é John Sitteman, e ele escreve o seguinte: na Páscoa, Deus revelou que a base da aliança com o seu povo era o sangue, e mostrou que a salvação viria por meio da morte. Em sua graça, porém, aceitaria um cordeiro como sacrifício substitutivo. Irmãos, como eu falei aqui no princípio, apesar de nós observarmos vestígios de humildade em pessoas importantes, youtubers, famosos, pessoas que fazem sim atos de caridade em nosso mundo, apesar de nós observarmos esses vestígios de humildade, a verdadeira humildade nós só encontramos na encarnação do Filho de Deus. Aquele que é todo-poderoso, aquele que é detentor de toda a glória, de todo o louvor, de toda a honra, ele se fez carne, ele esteve entre nós. E ele morreu em nosso lugar. Nós louvamos o nome do Senhor, porque ele enviou Cristo Jesus. Ele enviou Cristo como homem, como a divina provisão daquilo que nós jamais poderíamos fazer. Nós jamais poderíamos ter acesso ao nosso Deus. E nós louvamos o nome do nosso Deus, porque ele enviou Cristo Jesus, para que tomasse o nosso lugar. Para que agora Deus ele pudesse olhar para nós, através dos méritos de Cristo Jesus. Aquele que esteve entre nós, aquele que desceu entre nós, este é o nosso Deus. Então, quando o povo no Antigo Testamento cantava esse salmo, eles estavam cantando os feitos do nosso Senhor Jesus Cristo.
Eles olhavam para frente, olhavam para aquele que viria. E agora nós olhamos para trás, para aquele que já veio, para aquele que já esteve entre nós, para aquele que já se fez carne e que morreu em nosso lugar. Então a providência de Deus é motivo para nós louvarmos. Embora ele esteja exaltado acima de todo o céu, ele lança os seus olhos sobre a terra para tomar conhecimento daqueles que são necessitados. Louvemos o nome do nosso Deus. Em resposta àquilo que foi pregado aqui nesta noite, vamos cantar o hino 109, o Bom Pastor, porque é esse o Deus que nós servimos, o nosso bom pastor.